Sejam bem-vindos ou bem-vindos de volta ao meu canal. Oi, eu sou a Bia, escritora de fantasia e uma artista buscando trazer mais magia para o nosso mundo. E hoje eu resolvi trazer um desafio um pouco diferente, só com livros que eu tenho na minha estante. A minha estante é uma construção da vida inteira, desde que eu era pequenininha, eu já juntava livros para um dia ter uma estante. Eu quero que ela cresça ainda mais, porque quero ter minha pequena biblioteca ali. Só que eu sou muito consciente comprando livros, eu compro mais livros em promoções, em sebos. E eu leio muitos livros emprestados das minhas irmãs. Eu leio livros emprestados de biblioteca, eu leio muitos e-books. Então, eu não tenho todos os livros que eu mais amei, por exemplo, na minha estante. Então, esse foi o desafio, encontrar para cada pergunta que o desafio vai fazer um livro na minha estante. O primeiro desafio é um livro com uma capa muito bonita e eu selecionei A Sereia Sem Dons. Inclusive, um livro autografado pela autora. Eu conheci pessoalmente a autora e ela é maravilhosa. Eu gosto muito de capa ilustrada, não é à toa que meus 2 livros que eu mesma publiquei têm capa ilustrada. O próximo livro vai ter capa ilustrada e eu simplesmente amo, acho as cores aqui muito bem escolhidas, é perfeito. Um livro que você comprou e ainda não leu. São poucos, não tenho muitos livros que eu não li na minha estante, mas tem alguns que já faz um tempinho e um desses é Destruidor de Mundos. Eu comprei esse livro numa promoção da Amazon quando eu vi a autora falando sobre ele e falando que é mais ou menos uma mistura de Senhor dos Anéis com Guardiões da Galáxia. E isso me vendeu o livro na hora, assim, eu quero saber mais. E essa é uma segunda chance para a autora, que eu li o primeiro, A Rainha Vermelha, dessa série da Rainha Vermelha, eu li só o primeiro. Eu até que gostei, mas nem tanto a ponto de continuar a série, então eu achei que essa pegada mais adulta, talvez da escrita da autora, talvez fosse me pegar mais, então eu quero muito ler esse livro. Eu aqui esquecendo os anéis que eu fiz exclusivamente para gravar vídeos, olha. A touca também fui eu que fiz, tá? Um livro que foi tendência nas redes sociais. Tem alguns, mas eu escolhi Era Uma Vez um Coração Partido, porque foi tendência, mas não tanto quanto ele merecia. Eu acho que merecia ainda mais, porque é um livro muito bom, é um universo que eu amo. Os personagens são muito cativantes, o mundo é cativante, a história, a escrita, tudo. Pra mim, é uma daquelas modinhas que valeu a pena sim. Um livro lançado em 2026. E eu não tenho. Falhei na primeira proposta. O próximo é um livro com pintura trilateral e eu escolhi Divinos Rivais. Eu gosto muito dessa pintura porque, além de ela ser muito bonita, ela tem a ver com a história. Eu queria o segundo também, com a pintura trilateral, só que na época que eu comprei o segundo, já tinha acabado e não veio. Outro livro que eu recomendo muito e que eu gosto muito. Um livro fora da sua zona de conforto. E o livro que foi fora da minha zona de conforto foi It. Naquela época eu tinha lido pouquíssimos terrores. Na época que eu peguei esse livro realmente para ler, eu tinha lido, acho que Carrie, do Stephen King, e mais alguns que eu não me lembro direito, mas eu resolvi pegar um pequeno livro, mínimo assim, né? Vamos ver se eu sou corajosa mesmo. Eu achava que eu não ia aguentar, terror não ia. Mas, surpreendentemente, eu gostei muito do livro, apesar de ter algumas coisas que, assim, se você já leu, você sabe do que eu tô falando. Que, assim, poderia queimar aquela parte do livro e nunca existir. Mas a história eu gostei num geral e eu não senti medo. Eu até sonhei com Pennywise, porque outro fato sobre mim é que eu tenho medo de palhaços. Pelo menos eu tinha muito medo de palhaços quando eu era pequena. Mas eu sonhei com o palhaço do livro e chamei ele de trouxa. Não me pergunte por que eu fiz isso. E por causa deste livro, eu me aventurei a ler mais terror. Uma leitura sazonal. O meu primeiro pensamento foi Um Conto de Natal, do Charles Dickens. Só que eu li em e-book e não tenho na minha estante. Então o que eu pensei? Um climinha frio, um cafezinho, um chazinho, uma cobertinha e um mistério.
pra que coisa melhor? Cozy Fantasy também funcionaria aqui, mas eu queria sair do Hobbit. Esses livros são bem rapidinhos de ler, então é um momento maravilhoso. Um livro com mais de um ponto de vista, eu tenho vários livros com vários pontos de vista, porque o que mais tem na minha estante, essas duas prateleiras aqui de baixo, são só fantasia. Então, fantasia tem muitos pontos de vista. Eu escolhi Assistente do Vilão. Embora o primeiro tenha menos pontos de vista do que o segundo. Um livro bem facinho, um livro que não se leva muito a sério, então tem muitos momentos de piadinha, tem muitas risadas. Conforme os livros vão passando, ele vai adquirindo mais grandiosidade, mais coisas vão acontecendo e mais a gente vai descobrindo, mais pontos de vista vão sendo acrescentados. Essa pergunta talvez eu vou roubar um pouquinho, que seria a pergunta: um livro recomendado numa livraria. O livro não foi tecnicamente recomendado para mim, mas tem uma história muito importante para mim em livrarias. Fiz a história, eu era pequenininha, minha irmã mais velha me levou na livraria, porque ela é leitora, e queria me tornar leitora também. Aí eu fui na sessão infanto-juvenil, embora naquela idade provavelmente eu deveria ter ido para a sessão infantil. E peguei esse livro, olhei para ele, comecei a ler as primeiras páginas e falei... Graças a ele, eu comecei a fazer a coleção dos livros do Diário de uma Garota Popular e do Diário de um Banana. Eu ainda tenho eles. Não está nessa estante, está numas prateleiras aqui do lado, junto com os outros livros infantis que eu ainda tenho. Muitos eu dei para os meus sobrinhos, mas eu tenho alguns ainda que foram muito importantes para mim. Foi um divisor de águas, realmente. Eu era bem pequena, esse foi um dos meus primeiros livros mais grossos, assim, maiores. Por mais que ele tenha muitas ilustrações dentro, foi um dos livros maiores que eu li e me apaixonei pela leitura. Estamos aí até hoje. Um livro que você leu em um local que não é sua casa. É emprestado? É, mas tá na minha estante por enquanto. Então eu vou colocar Demon Slayer, mais especificamente este volume, que eu li quando eu tava internada no hospital. Lá eu li 3 mangás e o resto eu li em e-book. Como foi um período tão traumatizante da minha vida, acho melhor a gente nem tocar nisso por agora. Um livro que você comprou sem ler a capa de trás. E é este aqui, a capa de trás eu até mostrei aqui. Esse aqui, eu vi uma promoção dele e tinha visto algumas pessoas falando bem. Se eu não me engano, eu já conhecia a autora, porque eu li outro livro dela e gostei bastante. Então eu pensei, vamos lá. Eu tinha noção de que eu poderia gostar, porque eu acompanhei algumas pessoas que leram esse livro, que tem um gosto parecido com o meu e que gostaram. Então eu já sabia mais ou menos, então não precisei ler a capa de trás. Próxima pergunta: qual é o livro que fica mais escondido na sua estante? Eu até pensei, e que pergunta estranha no primeiro momento, mas aí eu pensei no segundo momento que eu tenho um livro que eu deixo mais escondido. Eu estou na frente agora, justamente, né? Mas não dá pra ver ele direito. Quando eu vou aqui, ó, dá pra ver um azulzinho ali. E quase em nenhum vídeo meu ele pega direito, que é a Torre do Alvorecer. Gosto muito da série de Tronos de Vidro. Gosto muito de exibir os livros branquinhos ali. Mas esse livro, eu resolvi esconder ele no canto mesmo. Ele quase não aparece. Quando você entra no meu quarto pela porta, não dá pra ver ele. Eu tenho uma birra com esse livro. Eu tenho uma birra com o Cale. Eu não gosto desse livro. Eu li, sim, tá? Li inteiro. Gostar, não gostei. Certas partes ou outra que dá pra salvar ali, mas eu tenho birra com esse livro. Se você gosta, não tem problema. Goste na sua casa aí. É birra minha com ele, tá? Sim, ele fica escondido na minha estante. Livro que se passa em um lugar bonito. E eu acho, pela minha imaginação, que Caraval, o mundo de Caraval, todo aquele lugar que se passa, principalmente o primeiro livro, aqueles espetáculos, aquele carrossel, aqueles lugares assim. Eu acho que todo esse mundo deve ser muito bonito. Inclusive, é mais ou menos o mesmo mundo de Era Uma Vez um Coração Partido, também acho que deve ser bonito. Um local que tem um mapa desses e não é bonito. Uma leitura que despertou muitas emoções. Essa pergunta eu fiquei pensando bastante, porque emoções é uma palavra muito ampla, assim, porque a maioria dos livros que a gente lê, que a gente adora, despertam emoções na gente. Livros ruins também às vezes despertam emoções na gente, só que de raiva, de desgosto. Eu resolvi pegar um dos poucos livros que eu tenho, que eu chorei. Eu não choro, geralmente, quando eu tô lendo.
São poucos livros que eu chorei lendo. A maioria eu não tenho eles físicos na minha estante. Mas eu peguei este daqui. Essa saga tem uma importância muito grande, graças a ela, que eu sou escritora. Graças a ela, eu sobrevivi a dos períodos assim mais sombrios da minha vida. Acho que se não tivesse essa saga, eu não sei se eu teria sobrevivido, porque me ajudou muito. Mas eu posso falar disso em outro vídeo, não vamos pesar esse vídeo. Mas esse livro aqui, eu chorei em um momento dele. Eu digo uma palavra, Edviges. Se não me engano, é nesse livro. Estou um pouco perdida, faz um tempo que eu li, mas se eu não me engano, é nesse livro. E quem tem um pet vai saber esse sentimento. Eu tô aqui. Você tá vendo essa mancha aqui? É minha cachorra. Meu gato tá atrás da minha cadeira. Olha, não gosto de ler coisa do tipo. Não recomendo. Não botem isso nos meus livros. Livro de um clube do livro. E essa é outra pergunta que eu vou falhar, porque eu não faço parte de nenhum clube de livro. Eu até tentei em um momento. Não deu muito certo. Por vários motivos pessoais também, mas o livro que as pessoas escolheram não era um livro que me agradou muito. Na verdade, nada. Eu odiei o livro. E o livro seguinte que eles escolheram, eu também não me agradei. Então, acabei, né? Não deu certo participar com pessoas que não tinham o mesmo gosto que eu. Então, por enquanto, não faço parte de nenhum clube do livro. Um livro que você... pra juntar com a sua bebida favorita. Por incrível que pareça, as minhas duas bebidas que eu bebia eram só café e água. E eu gosto muito dos dois. Ultimamente eu tenho bebido outras bebidas de tipo esses chás cheios de coisa, tipo hibisco, mirtilo, morango, um monte de coisa. Porque eu tenho uma das minhas condições de saúde, uma das minhas doenças, pede que eu beba de 2 a 3 litros de líquido. Então eu tenho que ser criativa. Enfim, o livro que eu colocaria é Trés do Mar Esmeralda. É uma cozy fantasy, é bem confortável, assim, uma ambientação bem legal, os personagens que cativam bastante, um rato, que incrível que pareça, um rato muito legal, quem leu vai entender. E assim, é um livro muito bom, que você passa um bom momento nele, assim, não é um livro que vai acontecer, nossa, um negócio assim, não. Ele vai acontecer assim, a Tress precisa resgatar uma pessoa e nós vamos com ela. Mas isso aqui, num friozinho, com um café quente, um livro que está longe de ser lido na sua TBR. É um pouco vergonha, talvez, mas esse livro tá há um tempo, eu comprei ele num sebo, ele foi R$15,90. Esse livro tá há um tempo me esperando, mas ao mesmo tempo os leitores estão há muito mais tempo esperando a conclusão dessa história, o terceiro livro, então acho que é meio justo. Eu acho que eu vou gostar, porque tem algumas pessoas que eu sigo que gostam bastante, que tem um gosto parecido com o meu. Só que tem umas pessoas que eu sigo que tem um gosto totalmente diferente e também gostaram. Então eu fico, ou esse livro é muito bom, ou eu não vou gostar. Sim, eu sou influenciável, fazer o quê? Claro, eu vou ler o primeiro, o segundo e vou pra sempre esperar pelo terceiro e vai ser só isso. Sinceramente, a premissa não é das minhas favoritas, mas tem muitos livros que eu leio, mesmo não sendo as minhas premissas favoritas, porque eu quero colocar na minha biblioteca mental que eu li aqueles livros, que eu tive aquelas experiências. Teve livros até que eu não gostei, teve livros que, assim, eu detestei o livro, mas eu gostei da experiência de ter lido. Então, gostando ou não, eu acho que vai ser uma experiência muito válida, mas eu não sei quando eu vou ler. A última pergunta agora, um livro que desperta nostalgia. Eu poderia pegar um livro que eu li na infância, mas eu peguei um específico que é Trono de Vidro. Eu li esses livros numa época que eu estava muito doente. Ah, Bia, em qual momento da sua vida você não esteve muito doente? Olha, não vamos tocar nesse assunto por enquanto. Enfim, foram livros que me marcaram muito. Teve alguns livros que são muito grossos, muitas páginas, e eu li assim em coisa de um dia. Eu não me engano, eu li, se não na pandemia, perto da pandemia, então tava até o mundo inteiro muito bagunçado.
E eu só mergulhei nesses livros, nesse mundo, nesses personagens. E eles têm grande importância pra mim até hoje. Acho que são livros também que me moldaram como escritora. Eu já escrevia antes de ler esses livros, até por um bom tempo. Mas moldaram muito das minhas visões de personagens e de coisas. São aqueles livros que despertam certas emoções, certas coisas. Quando eu penso neles mesmo. Eu penso nesse primeiro livro, vem algumas cenas na minha cabeça e eu penso nas emoções que eu senti lendo. E não são todos os livros que conseguem despertar isso na gente. Então eu acho muito importante, eu acho muito legal ter livros assim. Enfim, consegui fazer o desafio, apesar de algumas perguntas eu não ter um livro, mas pra maioria eu tinha. E assim, eu peguei livros, se eu li, são livros que eu gostei. São recomendações aqui de livros que eu gostei, pelo menos na época que eu li. Esse foi o vídeo, espero muito que tenham gostado. Deixa seu like que vai me apoiar muito e vai ajudar no meu canal. Deixa aí nos comentários um livro que você ama e que você tem na sua estante. Se inscrevam para mais livros e arte e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!